Olá pessoal, nesse arquivo que eu estou postando para vocês agora, eu vou fazer um ajuste da matéria. Tá? Então as turmas elas estavam com matérias, uma em cada parte, ali em cada pedaço do nosso conteúdo. Então essa aula aqui é para a gente ajustar, para alinhar aí com todas as turmas, enfim, para a gente continuar com a nossa matéria, beleza? Então eu vou falar hoje, pessoal, do conceito de empresário. Então a gente já começa ali no artigo 966 do Código Civil, que ele estabelece para nós o conceito de empresário. Tá? Esse conceito, pessoal, é claro, aí nós utilizamos a teoria da empresa, na verdade, nós abandonamos a teoria francesa e adotamos a teoria italiana. Então abandonamos a teoria de atos do comércio e adotamos a teoria da empresa, porque é uma teoria que traz muito menos dúvidas do que a teoria anterior, beleza? Então lá no artigo 966 do Código Civil, está escrito lá que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Então dá para a gente destacar aqui alguns pontos desse artigo 966 do Código Civil. O primeiro ponto que a gente vai destacar é o profissionalmente, que consta ali. Depois a gente vai destacar atividade econômica, depois a questão de ser organizada ou não, e por fim ali a produção ou circulação de bens e serviços. Então vamos começar ali na primeira expressão, que é profissionalmente. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. É quem faz, pessoal, essa atividade de modo habitual, quem faz isso todos os dias. Essa é a atividade precípua desse cidadão. Não é, por exemplo, o sujeito que, por mais que a atividade dele poderia se encaixar na atividade do empresário, mas ele faz aquilo de vez em quando. Então, por exemplo, numa parte específica lá do ano, nas férias dele, ele tem uma atividade, enfim, que até se enquadraria como empresário. Mas ele está fazendo isso nas horas vagas. Ou, por exemplo, aquele sujeito que ele tem um comércio que ele vende através de redes sociais, mas ele tem uma profissão que é a profissão habitual dele. Isso daí acaba sendo apenas uma forma dele aumentar a sua renda, enfim, de desapegar de patrimônio pessoal. Esse sujeito está excluído da qualidade de empresário, porque para ser empresário a lei ela é taxativa. Você tem que fazer de modo habitual aquele que exercer profissionalmente a atividade econômica, ou seja, pessoal, você tem que fazer ali essa atividade de modo habitual. Não pode ser esporádico, não pode ser de final de semana. Destacamos aqui também, pessoal, tá? Quando a gente fala ali de atividade econômica, agora o nosso segundo ponto, é que essa empresa, essa atividade, ela tem um intuito lucrativo. Ou seja, eu preciso oferir lucro. Eu não faço, pessoal, aquilo de uma forma como se fosse uma benemerência, como se fosse uma caridade. Então, o que eu faço é no intuito ali, princípio de conseguir lucro. Então, se eu compro, se eu vendo, se eu presto um serviço, tudo isso, pessoal, é para oferir lucro ao final de toda essa operação. A terceira expressão fala em organizada. Então, vamos lá. Exerce profissionalmente atividade econômica, até aqui já falamos. Agora vamos para o organizada. O que é organizar, pessoal? Significa você articular todos os fatores de produção. Desde o capital, a mão de obra, os insumos, a tecnologia que você vai utilizar. Toda a organização dessa empresa, ela passa pelo empresário. Então, essa atividade econômica organizada, significa que quem deu essa ordem, quem organizou tudo isso daí, galera, toda essa empresa, foi o empresário. Então, é por isso que ele se enquadra nessa categoria de empresário, galera, beleza? Olha só, tem um posicionamento do professor Fábio Ulloa, que ele entende que se o empresário não organiza nenhum dos fatores de produção, eu não devo considerar ele como sendo um empresário propriamente dito. Mas modernamente isso vem perdendo força, essa ideia do professor Fábio Ulloa. Por quê, galera? Olha só.
Vamos citar o caso, por exemplo, de um empresário virtual, que muitas vezes ele fica ali, apenas ele, o seu computador, é claro que ele tem aí todo um aparato tecnológico para auxiliá-lo, mas é basicamente o trabalho dele no seu computador. Então, se eu for, pela ideia, se eu for considerar essa ideia do Fábio, eu não poderia considerar esse cidadão como sendo um empresário. Mas, a fundo, ele é empresário, tá? Mesmo que a atividade dele seja uma atividade eminentemente virtual. Alguns microempresários hoje, eles sobrevivem apenas com o trabalho próprio, mas é considerado um microempresário. Então, eu devo considerá-lo como empresário, professor? Sim, devo considerar ele como empresário também. E eu tenho lá a última expressão ali do nosso artigo 966, que a gente destacou, que é a produção ou circulação de bens ou de serviços, galera. Tá? Ele deixa muito aberto, o código deixa muito aberto, pessoal, que tipo de atividade econômica. Bom, se ele coloca dessa forma, ele não está excluindo, num primeiro momento, nenhuma. Então, todas elas acabam se encaixando, porque ele fala em produção ou circulação de bens ou de serviços, mas ele não estabelece quais. Ele não coloca exceção à regra, tá? Partindo-se desse pressuposto, então, num primeiro momento, nós não temos a exclusão de ninguém dessa atividade, tá? E mais uma consideração que a gente pode fazer em relação a isso daí, é que essa produção ou circulação de bens e serviços, ela deve se destinar ao mercado. Ela não pode ser para consumo próprio daquele que cria, enfim, que produz aquele objeto. Eu tenho que produzir com o intuito de lucro, e eu tenho que produzir para destinar essa mercadoria, seja lá qual for, ao mercado, e não produzir para consumo próprio. A produção para consumo próprio aí fica excluída dessa ideia de atividade empresária. Beleza? Até aqui, pessoal? Tá? Então nos vemos no nosso próximo vídeo.